Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de ciclo de vida do projeto. Hoje a gente vai entender como o projeto ele se comporta, durante o seu período de execução, quando a gente fala de projetos de arquitetura e engenharia, a gente tem esse ciclo de vida de projeto, Então ele tem um início, Então você vê que ele tem um pico aqui, E o tempo que ele ocorre é curto, mas a intensidade dele também é alta, Então ele tem uma intensidade elevada aqui nessa fase inicial mesmo, do projeto. E a questão do planejamento, Então ele tem um certo pico, mas ele é distribuído, ao longo do teu projeto. E quando você está na fase de execução, você vê é a parte que tem maior intensidade, Então ele está sendo executado e ele já vai quase até a fase final do teu projeto. E daí você tem o quê? O controle junto acontecendo, Então, ele, ao mesmo tempo que tem a intensidade da execução, você está monitorando ele. E quando você tem a questão do encerramento do teu projeto, Então, ele está acontecendo de forma também simultânea, Aos poucos você vai fechando aquele pacote de informação até você fazer o encerramento do teu projeto. Então, basicamente, na fase inicial do teu projeto, você está fazendo o quê? Você está fazendo a concepção dele, Então, você está entendendo tudo que é necessário para você desenvolver aquele projeto propriamente dito. Como a gente estava conversando da questão da tecnologia BIM, Então, você tem o quê? Você consegue mensurar algumas informações, Então, os profissionais, eles têm que ter aquela noção de quanto tempo gasta para desenvolver uma atividade, Então, vocês estão saindo da universidade ou estão na universidade ainda, você tem que começar a entender, por mais que você não tenha experiência, você tem que começar a dimensionar o seu tempo. Quanto tempo você demora, para você desenvolver uma determinada atividade, quando o âmbito que a gente está falando é desenvolvimento de projeto, Você já domina a tecnologia BIM, Então, hoje os escritórios, como a gente já falou, tem decretos, para utilizar a tecnologia BIM. Então, todos os escritórios, vão ter que trabalhar com a tecnologia BIM. Então, você tem que dominar essa tecnologia. E quanto tempo você demora para desenvolver um projeto? Quanto tempo você demora para fazer uma concepção, uma compatibilização de projeto dentro de tudo isso que a gente já viu? Então, isso é necessário, porque quando você está nessa fase inicial, essas são as discussões que você está tendo com a tua equipe, ou com seus superiores, para você desenvolver isso, Então, dentro de cada pacote técnico que a gente chama, disciplina de arquitetura, tem um pacote técnico, tem o gerente do projeto, tem os seus subordinados ali dentro. Estrutura, mesma coisa, o gerente do projeto, daquele pacote técnico e toda a estrutura hierárquica ali. Então, a gente fala bastante disso no nosso módulo de gerenciamento de projeto, mas aqui de forma resumida é basicamente isso que está acontecendo. Então, está tendo essa discussão dessa concepção ali. Quando a gente vai na parte do planejamento, que aqui a gente vê que tem esse esforço maior aqui, que pega uma boa parte do teu projeto, ele acontece o quê? Ele está sendo planejado, mas ao mesmo tempo ele está numa fase de execução. Por que se sobrepõe essas atividades? Porque você está planejando a questão do teu desenvolvimento todo esse seu projeto, e ao mesmo tempo você está fazendo o quê? Analisando o desenvolvimento do teu projeto e fazendo a alocação desses recursos. Então você fez um planejamento prévio, locou todos os recursos necessários dentro do teu projeto, fez aquele planejamento. Então você vai acompanhar esse planejamento dentro do teu previsto e versus realizado, Só que ao mesmo tempo pode ter algumas mudanças dentro disso, Por quê? Quando você entra aqui na fase de execução do teu projeto, pode acontecer o quê? Aqueles fatores de risco que a gente falou. Então, você mitigou alguns riscos que podem vir a ocorrer. E se eles podem vir a ocorrer, provavelmente eles ocorrerão. Então, você analisou, todo o teu projeto começou a desenvolver aqui nessa fase de execução. É a fase onde está o maior esforço da operação do teu projeto, está nessa fase de execução. Por quê? Todo mundo está envolvido, está tentando atender a qualidade, o prazo, e os custos, está tentando desenvolver o melhor modelo, a melhor concepção daquele projeto. Então, tem o maior esforço. Pode ser que dentro desse processo você tenha o quê? Que replanejar o teu projeto. Então, por isso que essas fases acabam se entrelaçando, Porque você está fazendo o quê? Eu vou precisar agora colocar esse recurso de um especialista para me ajudar em um determinado assunto. Então, eu vou ter que replanejar esse projeto, Vou ter que colocar essas informações dentro do teu planejamento de novo, Para botar tudo em execução novamente. Então, é isso que ele está querendo dizer.
E a questão do teu controle, né, ele ocorre de forma simultânea também, né? Então você está tendo um controle que está monitorando o teu previsto versus realizado e todas essas discrepâncias que possam estar acontecendo, né? Então a gente chama que tem uma curva S lá que você faz a análise, né? Então quando essa diferença, né, o delta que a gente chama, né, essa variação está muito grande, então alguma coisa está errada. Então você tem que começar a analisar isso, né? E isso é conforme o tempo você vai adquirindo essa sabedoria de poder minimizar os erros, né, os riscos, né, e fazer uma execução bem próxima do teu planejado, né, para atingir ali o 100% do que foi previsto, você realizou. E a questão aqui, né, do teu encerramento do teu projeto, né, então os pacotes que vão sendo desenvolvidos já podem ser encerrados, né, até chegar na fase final do encerramento. Então, basicamente, é esse que é o nosso ciclo de vida, né? Então, a gente pode ver um resumo aqui, né? Que no início do projeto, que é o entendimento, aquilo que a gente falou. No planejamento ocorre a alocação adequada de cada recurso, né? Para desenvolver o projeto. Na execução e controle é a fase de maior esforço entre os envolvidos, a gente pode ver isso, né? Ele está na maior intensidade aqui. E cabe ao gerente do projeto acompanhar de forma contínua, né, todo o desenvolvimento desse projeto, né? Então, acompanhar o previsto versus realizado, fazer um monitoramento de equipe, balizar essas informações. E o encerramento, ele é a entrega final do teu escopo, né? Então, o que você previu lá no início, que você discutiu com a tua equipe, que você monitorou dentro daquelas 10 áreas de conhecimento que você tem que gerenciar e monitorar. Então, você preencheu todo aquele ciclo de vida do projeto dentro daquelas áreas que você mapeou, você entrega o projeto dentro do prazo, com a qualidade esperada para o teu cliente e você encerra o teu projeto, né? Então, retira do sistema, né, que você tem lá, né? Você faz a confecção das pastas, né? Então, você deixa a última versão final dentro dessas pastas para você, digamos, salvar isso num backup para que no futuro precisa fazer uma consultoria de alguma informação específica daquele projeto. Você sabe que aquela é a última versão, né? Não é a R22, né? Então, a revisão que está lá é a revisão final que foi entregue para o teu cliente, né? Então, você salva isso numa pasta separada, né? E deixa lá de backup para no futuro alguém precisar. Essas informações estão lá. E geralmente no encerramento do projeto você faz uma reunião de balizamento, né, com a tua equipe, né, e coloca as lições aprendidas daquele projeto, né, para que isso sirva de histórico para os próximos projetos ou para a equipe que for desenvolver esses projetos, né, já tem um relatório mais ou menos, esses projetos com essa dimensão de área deu esses problemas específicos ou a gente teve dificuldade nesse ponto. Então você já tem mapeado essas informações, aí fica mais fácil. Quando você for elaborar uma proposta técnica de preço, você já analise esse documento e veja, tem essa questão aqui, esse projeto é muito parecido com aquele que a gente fez e deu aquele problema. Então você já tem mapeado essas informações, você já sabe a solução que você adotou, se essa solução que você adotou elevou muito o custo, então você consegue colocar esse fator de segurança na tua proposta para caso ele venha a acontecer, você já consiga modelar essa informação dentro do teu projeto e você não estoure o seu custo de projeto. Então você consegue mapear todas essas informações dentro da intensidade do teu projeto que você sabe que vai acontecer, né? Então, basicamente, são essas informações que a gente tem de ciclo de vida de projeto que a gente tem que entender. No BIM, quando a gente está desenvolvendo esses projetos em BIM, você tem que entender que esse ciclo de vida, ele é o mesmo, né? Então, você tem que, a fase ali de execução que a gente vê que é de maior esforço, é a fase que você está fazendo o quê? Compatibilização, mandando o arquivo em FC em nuvem, vendo se tem algumas inconsistências no modelo, né? Então, fazendo atualizações, detalhamento de informação, a compatibilização mais detalhada nos pontos específicos que tem maior dificuldade, né? Então, essa troca de informação, essa questão de análise técnica mesmo do teu modelo é onde está tendo aquele maior esforço. E a questão da comunicação, né? Então, quando você tem um modelo em BIM, você está comunicando, né, com a mesma linguagem. Então, todo mundo está falando a mesma língua e o entendimento ele é universal, né? Então, o arquivo em FC que a gente transfere para os outros profissionais compatibilizar essas informações, então ele mostra essa linguagem de forma clara e objetiva e você consegue atender essa questão de compatibilização das informações. Então, a aula nossa termina por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem de algum termo que foi utilizado
ou uma dúvida que surgiu, deixe nos comentários que a gente vai estar respondendo para vocês, tá ok? Muito obrigado e até a próxima!